No outro capítulo, começamos com a Hitomi e Yu no meio de um pé d'água absurdo chegando em casa. Ele menciona que ficaram ensopados depois que um carro passou por cima de uma poça, já que a chuva havia começado do nada. Hitomi menciona que pelo menos eles estavam perto da casa deles. Quando Yu pensa em se despedir, Hitomi nota que ela esqueceu sua chave de casa e sua mãe tinha saído. Ela ainda menciona que pode acabar esperando por ela na frente da entrada, pois pelo menos por ali ela não iria se molhar mais e sua mãe já deveria estar para chegar. Mas o senpai não consegue deixar de se preocupar. Ele começa a dizer que ela teria que trocar de roupa logo para não acabar pegando resfriado, além de que suas roupas estavam sujas de lama e isso poderia manchá-las. Por culpa disso, ele simplesmente pega no braço da Hitomi e sai puxando para sua casa, o que a deixa bem surpresa com isso. Depois de entregar uma toalha e uma muda de roupas dele, para que ela possa tirar aquele uniforme sujo, Yu pede para que ela vá tomar um banho para se aquecer. Nisso, ele menciona que vai fazer os preparativos para tirar a lama do uniforme e pede para ela deixar o uniforme na máquina de lavar. Hitomi só consegue concordar com aquilo. Enquanto Yu fica observando a roupa da Hitomi na máquina, lembrando que ele já está acostumado com ter que ficar lavando roupa dos outros, por causa da Kaoru, ele acaba ouvindo a Hitomi o chamando em outro cômodo, e ele só diz que ela não precisa se preocupar com o uniforme. Só que ele teria que se preocupar com as roupas que emprestou, já que ele esqueceu de levar em conta a diferença absurda da altura dele com ela, para não dizer outros vários problemas. Nisso ele cai a ficha de que era da Hitomi que estávamos falando, e nesse momento o óbvio acontece. Um dos botões sai voando da blusa dele. Mas o que me impressiona é que não foram todos. Hitomi pede desculpas por isso, mas ele diz que a culpa foi dele por entregar roupas tão pequenas. Kaoru chega bem na hora, mas ela só ignora a Hitomi de início, pois ela queria pedir que ele lavasse seu uniforme. Quando ela nota sua amiga e o como ela estava, já começa a pensar algumas besteiras. Quando eles explicam o que houve, ela entende o básico. Nenhuma roupa do Yu serviria na Hitomi por vários motivos. Mas como ela ainda acaba experimentando, a Kaoru começa a achar que ele estava fazendo isso de propósito. Kaoru diz que vai sair para pegar umas coisas para ela se vestir, e nisso Hitomi sente que está atrapalhando e pede desculpas. Mas Yu tenta não ficar prestando atenção no como as roupas dele enaltecem as curvas dela. Só que nisso, Kaoru volta trazendo um avental pedindo que ela vista isso sem mais nada. Só que o Yu menciona que isso seria ainda pior. A sorte da Hitomi é que seu uniforme tinha secado depois de tanto enrolarem. No outro dia, Hitomi está concentrada na biblioteca com um olhar bem sério. Quando Yu chega no lugar, ela desvia seu olhar para ele, parecendo uma fera selvagem avistando uma presa inocente. Nisso ele percebe que era só ela e se aproxima perguntando se ela estava estudando, e Hitomi diz que teria uma prova em breve. Mas nisso ele nota que não havia mais ninguém por lá. Ela diz que até tinham outras pessoas na biblioteca, mas depois de um tempo ela notou que estava sozinha por lá. Yu já imagina que isso tenha acontecido por causa da aura intensa dela. Depois de ficar encarando ela estudando, Yu decide ir pegar um livro para acompanhá-la. Acontece que ele notou no incidente com o uniforme que a Hitomi é péssima em notar as coisas ao redor dela. Ou pelo menos é o que ele acredita, pois naquele momento, Yu se aproxima de uma estante e uma caixa de livros começa a balançar. Nisso, Hitomi grita chamando por ele. Quando ele se vira, Hitomi está desesperada se jogando por cima dele. Obviamente, quando ela acerta o Yu, tem que ser com os peitos, bem na cara do coitado que vai pro chão com tudo. Ela começa a se levantar, perguntando se ele estava bem. A questão é que ela não nota que ele estava debaixo dela, e nisso Hitomi explica que viu a caixa de livros caindo, e Yu apenas diz que estava bem. Ou talvez não. Só que nesse momento, a porta da biblioteca se abre, e os dois se escondem do professor que veio saber o que foi aquele barulho todo. Yu se pergunta o porquê se esconderam, e Hitomi menciona que foi mais por instinto. Depois que ele nota a caixa no chão, ele arruma as coisas e sai da biblioteca. Nisso, Yu fica mais aliviado, enquanto Hitomi nota outra coisa. Ele estava segurando a mão dela, e depois de saírem da biblioteca, Yu se despede da Hitomi e ambos vão para suas salas. Ainda assim, Hitomi não consegue parar de pensar nele segurando sua mão e de quando o prendeu no chão. Isso a deixa tão envergonhada que quando volta para a sala acaba acertando a cabeça na porta. No dia seguinte, Hitomi e Yu surgem correndo desesperados. Isso porque os dois dormiram demais e perderam a hora. Por isso, eles temem não conseguir chegar a tempo na escola. Quando Yu menciona que precisavam correr mais rápido para conseguirem chegar a tempo, Hitomi só dispara na frente dele. Depois de um tempo correndo, Yu menciona que ela deveria deixá-lo para trás e ir sozinha. Mas ela não pretende abandoná-lo, mesmo percebendo que a diferença de velocidade dos dois é ridícula. Só que nesse momento, Hitomi nota uma velhinha indo subir uma escada com uma mala de rodas e os dois se encaram, decidindo ajudá-la a subir a escada. Logo depois, eles encontram uma funcionária de uma loja tendo problemas com uma caixa que caiu. Nisso, eles vão ajudá-la a recolher os produtos. O problema é que isso só estava fazendo eles se atrasarem ainda mais. Yu então decide que deveriam apelar para um atalho. Depois de muitos problemas, como a Hitomi ficando presa por causa dos seus peitos,
ou eles praticamente se perdendo no meio do mato, finalmente chegam na frente do colégio e parece que conseguiram chegar a tempo, mas o porteiro já estava se preparando para fechar o portão. Nesse momento, Hitomi nota que não teria outro jeito e nisso ela pega o Yu. Ela o arremessa com toda a força para que ele consiga chegar a tempo. Yu sai voando e gritando tanto que chama a atenção do porteiro até acabar colidindo contra o chão com tudo. Ele se vira preocupado vendo a Hitomi parada, aceitando seu destino, e isso deixa Yu desesperado chamando por ela. Até que o porteiro manda ela entrar logo para ele poder fechar o portão, e nisso eles lembram que não estavam em perigo, só atrasados. Hitomi explica que queria pelo menos garantir que ele conseguisse chegar a tempo, e Yu fica envergonhado, pois isso só aconteceu porque ele é muito lento. Nisso ele menciona que pelo menos eles chegaram a tempo, mesmo que ele tenha ficado coberto de lama de novo. Hitomi menciona que, mesmo se atrasando, aquilo foi bem divertido. Yu pensa em dizer o mesmo, mas como o porteiro lembra que eles ainda iriam chegar atrasados, os dois saem correndo e conseguem chegar a tempo por muito pouco. No outro dia, Hitomi se encontra com uma garota estranha nas escadarias e a encara com o seu olhar de sempre. Essa novata fica achando estranho a Hitomi a encarando e só não entende o que houve. Mas Hitomi lembra que precisa devolver um livro que pegou emprestado e decide voltar. No que ela se vira de volta, a garota volta a ficar com medo da Hitomi e sua aura é intensa. Mas, pra variar, nossa fofinha nem faz ideia do que estava acontecendo e só acha estranho essa garota encarando ela e desce as escadas deixando a novata impressionada que tem alguém como ela na escola. Ela acredita que o olhar da Hitomi não seja normal, enquanto a coitada só fica preocupada achando que a outra garota fosse brigar com ela por estar encarando tanto. Nisso, vamos para depois da aula. Hitomi e Yu estão caminhando pelos corredores quando a novata surge e lembra que ninguém na sala dela sabe sobre a garota assustadora que ela viu e decide ir encará-la de frente. Ela chama Hitomi para conversar, mas Hitomi fica tão preocupada que não consegue responder e nisso, Yu decide perguntar o que ela queria tanto falar com a Hitomi. Mas, como ele se mete no assunto, a garota pergunta se o Yu é o namorado dela. Ele fica envergonhado e menciona que não. Mas nisso, ele vira o alvo. Ela manda que ele não se meta no assunto, só que nesse momento, uma mão surge no braço dela. A garota até se vira para ver do que se trata, apenas para se deparar com a Hitomi possessa de ódio, a encarando e mandando ela soltá-lo. Mas ela faz isso com um jeitinho, e nisso a garota só solta o Yu, e Hitomi se desculpa com o Yu por ele precisar ajudá-la, sendo que ele mesmo nota que foi mais o contrário. Ainda assim, Yu fica esperando que aquela garota não volte a perturbá-los, enquanto a garota fica ainda mais curiosa sobre a garota assustadora do colégio. No capítulo seguinte, Kaoru chega em casa vendo seu irmão se preparando para caminhar. Ele pergunta se ela deseja acompanhá-lo, mas ela diz que teve treino do clube e se pergunta o de onde veio todo esse ânimo. Mas ele só diz que iria voltar em breve. Kaoru fica se perguntando o que ele estava pensando. E enquanto isso, Yu segue sua caminhada lembrando que ele tem sido protegido pela Hitomi muitas vezes e sente que está sendo bem patético, imaginando que precisa ficar pelo menos um pouco mais forte, até que uma sombra se aproxima dele. Lógico que se era algo assustador, só poderia ser a Hitomi. Ele fica surpreso com isso e ela se pergunta se ele também estava caminhando. Yu a chama para poderem caminhar juntos e isso o deixa animado, pois acredita que vai ser mais divertido assim. Ele pergunta o quanto ela ainda pretende correr e Hitomi menciona que por enquanto uns 10 km. Yu já vê que não vai ser fácil e Hitomi menciona que ela não quer bater recorde nem nada, por isso ela vai com calma, mas isso já é o suficiente para animar o Yu, pelo menos até eles alcançarem a meta de 5 km e o Yu simplesmente derreter de tanto suar. Ele tenta fingir que aguenta mais um pouco, mas claramente ele está à beira de um colapso e a Hitomi pede para pararem por hoje. Nisso, ela diz que poderiam só caminhar o resto do caminho. Yu fica desanimado por imaginar que ele poderia chegar a aguentar um pouco mais, mas a Hitomi pede que ele não se preocupe com isso. Ainda assim, ele diz que caminhar de forma mais tranquila também tem seu lado bom, e se pergunta se algum dia iria aguentar correr 10 km, e Hitomi o encoraja dizendo que, claramente, ele deve conseguir sim algum dia. Ela menciona que adora caminhar, apesar de fazer isso sozinha geralmente, e por isso gostaria de poder ir junto do Yu. Ele fica bem corado e Hitomi se preocupa com a reação dele pedindo que esqueça o que disse, mas Yu menciona que também gostaria de poder acompanhá-la, apesar de preferir caminhadas de curta distância. O problema é que no dia seguinte, quando Hitomi vem chamá-lo para irem juntos à escola, Yu está completamente travado por causa das dores musculares e pede para irem de ônibus dessa vez. O capítulo seguinte é um dos capítulos de extra que o autor fez, sendo quase um one-shot do que depois se tornou o mangá de Hitomi-chan.
Mas já adianto que teremos mais um capítulo dessa história paralela. A história começa com a garota transferida chamada Kiba Mikoto se apresentando na sala de aula com um olhar assustador. O professor indica a mesa para ela se sentar e enquanto vai seguindo para seu lugar, ela vai notando as pessoas desviando o olhar de medo. Ela se senta imaginando que conseguiu deixar uma ótima primeira impressão com o seu melhor sorriso. Ou pelo menos até acreditar que pode não ter sido o suficiente. Depois que o primeiro período acabou, ela nota que ninguém veio falar com ela, e por isso, ela decide parar de ficar só esperando e vai atrás de conversar com as garotas. Mas tudo que consegue dizer é perguntar onde fica o banheiro. Quando ela segue para a porta, nota que tinha algo errado, pois elas deviam se dispor a levá-la, e com isso poderiam ter uma chance de conversarem. No meio do caminho, ela menciona que sempre foi muito tímida e por isso não consegue se sentir tão à vontade com pessoas estranhas, e acreditava que poderia fazer amigos dessa nova escola se desse seu melhor. Até que no meio do caminho, ela encontra duas garotas delinquentes. No que elas trocam olhares, Mikoto fica com medo delas e decide evitá-las, mas nisso, a garota pergunta se ela estava bem. Mikoto, tentando ser educada, pergunta o que elas desejavam, e nisso a delinquente já imagina que aquilo poderia dar problema. Nesse momento, Mikoto acredita que pode ter feito algo de errado e decide que iria se desculpar. Mas nesse momento, a garota que se senta ao lado da Mikoto surge mandando as duas pararem de intimidá-la. Com isso, elas saem andando de lá. Enquanto vão embora, a garota delinquente menciona que a Mikoto parecia querer dar uma cabeçada nela, o que deixa a amiga dela impressionada com o quanto ela poderia ser perigosa. A delinquente imagina que se não tivesse percebido a tempo, poderia ter sido espancada pela Mikoto, imaginando que havia chegado uma garota que encarava qualquer um. Ao mesmo tempo, Mikoto agradece a sua colega pela sua ajuda, e ela menciona que estavam na mesma sala, e que gostaria de ter conversado com ela antes, mas não conseguiu pois estava ocupada com trabalhos do conselho estudantil. Nisso, ela se apresenta como Yamanobe Megumi, o que deixa Mikoto bem contente. Durante o intervalo, as duas se sentam para comer e Megumi entende que ela não possui muita confiança e menciona que em breve, o pessoal da sala deve vir falar com ela, pedindo que ela não se preocupe, caso acabe falhando em algo. Mas nesse momento, as delinquentes voltam a aparecer. Mikoto já fica preocupada com isso, mas não tanto quanto a delinquente que encara Mikoto segurando um garfo, imaginando que dessa vez ela estava armada, e por isso acabava sendo ainda mais perigosa, e decide só ir embora. Mikoto não entende nada e só fica contente que estava salva. No fim do dia, Megumi precisa ficar na escola por causa de questões do conselho, e Mikoto só agradece que ela tenha cuidado dela. Enquanto vai indo embora, Mikoto se lembra que conseguiu falar com pessoas da sala depois graças a Megumi, mas imagina que não pode ficar apenas dependendo dela para tudo. Pelo menos até ela se virar e voltar a encontrar a delinquente. Mikoto fica preocupada com a delinquente surgindo com uma galera, imaginando que dessa vez ela veio querendo arrumar briga. As garotas perguntam se essa era a garota do ataque surpresa com o garfo, e elas notam que a Mikoto não era qualquer uma. Afinal, mesmo sendo encarada por uma galera, ela ainda parecia pronta pra treta. Mas a delinquente diz que aquilo seria uma luta 1 contra 1, e as outras só estavam lá para ver mesmo. Mikoto não entende bem o que estava acontecendo. Ela nota o olhar assustador da delinquente, mas lembra que ela mesma possui um olhar assustador, e que isso foi o que fez ela chegar à situação que estava, e nisso, ela imagina que a delinquente talvez só quisesse ser amiga dela. Como Mikoto decidiu que não iria mais depender dos outros, ela decide resolver sozinha. Ela mostra seu melhor sorriso para a delinquente, que apenas toma um susto tão grande que tenta acertar um soco na Mikoto. Ela percebe que o plano de dar um sorriso não funcionou, enquanto as garotas acreditam que a líder tinha decidido iniciar o ataque. Mas, independente do quanto tentasse, ela não acertava a Mikoto. A delinquente reconhece as habilidades da Mikoto em se esquivar, mas ela não sabe que isso é porque ela sempre teve reações tão boas que sempre foi a última a sair da queimada. A delinquente percebe que precisava achar alguma brecha para atacar, e nisso pensa em arrumar um jeito de bloquear seus movimentos. Só que nisso, Mikoto pula em cima da delinquente. Nesse momento, ela só estende a mão e acerta um soco direto no rosto da Mikoto. Apesar de achar que venceu, Mikoto segura ela pelo pescoço e a arremessa no chão. Todos ficam impressionados, e quando Mikoto tenta se levantar, ela nota que estava com uma das mãos nos seios da delinquente, e começa a se desculpar, pois não esperava que fosse acabar assim. Ainda assim, ela menciona que acredita que não são tão diferentes, e pergunta se poderiam ser amigas. Mikoto nota que ainda estava naquela posição estranha, e se desculpa por tê-la surpreendido e sai correndo de lá. Nisso, a líder se levanta reconhecendo que não conseguiu vencer da Mikoto. As garotas não entendem o que ela estava dizendo, e a líder apenas consegue lembrar do rosto da Mikoto e tenta mudar de assunto. No dia seguinte, Megumi fica preocupada com a Mikoto aparecendo com um curativo no nariz, mas nesse momento, a delinquente surge na sala delas. Megumi se irrita com a delinquente por descobrir que foi ela quem bateu na Mikoto, mas ela tenta acalmar os ânimos. Nisso a delinquente menciona sobre o pedido da Mikoto, dizendo que essa foi a primeira vez que alguém pediu para ser amigo dela, pois ela sempre reuniu pessoas graças à sua força.
Mikoto menciona que passou por algo parecido graças à sua aparência. Nesse momento, a delinquente agradece e pega na mão da Mikoto para acariciar o próprio rosto, dando a entender que ela imaginava que o serem amigas queria dizer algo um pouco mais íntimo. Tudo só piora quando a líder ainda menciona que a Mikoto falou isso depois de jogá-la no chão e tirar suas roupas, o que deixa a Megumi entendendo completamente errado a situação, e nisso surgia uma nova lenda no colégio. No outro capítulo, Yu surge na sala e vê Kaoru e Hitomi vendo algo no celular. Ele não entende nada, mas nota que a Hitomi estava bem concentrada no que estava fazendo. Até que ela começa a fazer vários movimentos e acaba falhando ainda assim, seja lá no que fosse. Yu decide mencionar que estava por lá para saber o que elas faziam, e Kaoru diz que estavam jogando um jogo que o Yu costumava jogar. Ela pede que o Yu dê algumas dicas para Hitomi, e ele continua sem entender que jogo era, até que ele vê a tela e menciona que chegou a fazer speedrun já. Nisso, ele se anima em ajudar a Hitomi, o que impressiona a Kaoru. Ele menciona que poderiam começar seu treino logo, o que deixa Kaoru incomodada com o jeito dele. De início, eles seguem com algumas dicas do Yu, mas sem muito sucesso. Segue para alguns treinos físicos com a Kaoru, que também não serve de nada. Até que finalmente, depois desse treino todo, ela consegue terminar o jogo, enquanto Yu fica se perguntando o porquê eles precisaram fazer o treino físico. Yu parabeniza a Hitomi por conseguir e Kaoru menciona que também conseguiu ajudar. Só não sei como. Yu fica exibido de novo, o que deixa a Kaoru irritada. Mas nisso, Hitomi decide pedir algo para ele, já que o Yu joga aquele jogo. Nisso, ela pede para que ele seja seu primeiro amigo no jogo, e Yu fica completamente sem jeito. A fofura dela é tanta que Yu falta entregar até a conta dele, e deixa Kaoru surpresa. Ele menciona que qualquer problema que Hitomi tiver no jogo, poderia conversar com ele. Naquela noite, ele decide dar uma olhada no jogo para ver os números da Hitomi, e só nesse meio tempo, ela conseguiu se tornar a melhor jogadora no ranking nacional, o que faz o Yu precisar treinar ainda mais para poder manter sua posição. No capítulo seguinte, Hitomi pergunta pro Yu se ele deseja fazer um desvio do caminho de volta para casa, isso porque ela gostaria de subir nos degraus para o mundo adulto. Mas antes que ele comece a ficar muito animado, ela mostra que estava falando de ir em uma cafeteria. Hitomi menciona que aquele lugar sempre esteve na sua cabeça, mas acreditava que seria impossível de ir em um lugar desse sozinha, e o Yu entende bem os motivos com aquela aura estilosa do local. Yu tenta parecer mais confiante para ajudar ela a se acalmar e diz que ela pode deixar tudo com ele, mesmo sendo a primeira vez dele em um lugar assim. Ao entrarem, eles notam que o local é bem limpo e calmo. Nesse momento, a recepcionista os cumprimenta e deixa os dois estáticos com tudo aquilo. Ela menciona que eles podem se sentar onde quiserem, já que o local não estava cheio, enquanto Hitomi fica imaginando o quanto ela é uma mulher elegante. E ao se sentarem, eles começam a encarar o menu e percebem que eles não fazem ideia do que seriam aqueles pratos. Hitomi tenta evitar problema e pergunta o que o Yu iria pedir. Nisso ele encara um nome que ele já viu, mesmo sem saber do que se trata. No caso seria Manhealing, que seria um café misturado. Ele menciona com uma confiança que faz a Hitomi perguntar qual o gosto. Mas como ele não teve coragem de admitir que ele nunca tomou aquilo, ele só diz que ela iria ver. A atendente se aproxima e pergunta se eles já se decidiram. Yu pede um Manhealing, e nisso Hitomi decide pedir o mesmo, e com isso ele sente que pode ter se colocado numa furada e levado a Hitomi junto só porque ele quis se exibir. Quando o café chega, ele fica ainda preocupado que isso possa ser um problema, mas espera que tudo fique bem, já que o cheiro era bom e no que os dois tomam eles ficam surpresos. Isso porque era realmente gostoso e bem fácil de beber. Mas no que o Yu solta essa frase, ele acaba admitindo que não fazia ideia do que seria, mas Hitomi parece nem notar. Depois de tomarem o café, os dois saem de lá e se despedem da atendente. Hitomi admite que estava nervosa quando chegaram, mas a atendente era tão incrível e o local era ótimo. Nisso, ela se pergunta se acabaria tendo aquela mesma presença quando fosse adulta. Isso ativa um neurônio no Yu que começa a imaginar a Hitomi adulta e começa a ter umas imagens bem elegantes e lindas da Hitomi. Até que ele é obrigado a voltar para a Terra pela Hitomi chamando por ele. Ela estava o chamando para dizer que acreditava que os dois cresceram um pouco nesse dia, e Yu fica bem envergonhado com aquele comentário. Nisso, ela o chama para irem lá de novo outro dia, mas quando ela pede para que Yu a ensine tudo o que ele sabe sobre café, ele se vê com problemas para manter essa mentira. Em outro local, a atendente chega em sua casa, onde ela comenta com sua irmã, que por um acaso é a delinquente que pegou no pé da Hitomi, que um dos clientes do café era uma garota com o mesmo uniforme dela. O seguinte é a continuação do spin-off do autor. Nesse capítulo, começamos com dois garotos vendo a peteca que eles estavam jogando caindo no topo de um galho da árvore, e uma garota vindo ajudar eles a pegar de volta. Mas no que eles agradecem e ela mostra o seu sorriso, eles saem correndo de medo.
o que deixa Mikoto sem saber o que fazer. Depois de contar o que houve, Megumi menciona que ela só precisava explicar o que houve para os garotos verem que ela é uma garota legal, mas a delinquente já quer partir para a ofensiva e manda ela usar os peitões dela para conquistá-los, mas Mikoto diz que isso estava fora de questão. Quando elas passam pelas crianças no parque, Mikoto nota que eles ainda estavam evitando ela, e a delinquente volta a sugerir que ela use seus peitões, mas Mikoto insiste que não iria fazer isso. Nesse momento, ela percebe os garotos do dia anterior brincando. Só que no momento que eles a veem, eles se assustam e saem correndo dela de novo. A delinquente pensa em sugerir de novo, mas Mikoto já corta o papo dessa vez. Só que no meio da corrida, um deles acaba tropeçando e cai de cara no chão. Nisso Mikoto decide ir até ele para ajudá-lo. O garoto começa a sentir dor no joelho, mas quando ele percebe que a Mikoto estava do lado dele, o garoto trava de tal forma que nem mesmo consegue gritar. Ele só observa Mikoto se aproximando e abraçando ele. Nesse momento, Mikoto se desculpa por ele ter tropeçado por culpa dela e ainda o elogia por ter aguentado esse tombo sem chorar. Nisso, ele se ajeita melhor nos seios dela e se desculpa por ter fugido e menciona que ela até que não é assustadora. Com isso, Mikoto o abraça ainda mais forte e depois disso, ele sai andando dizendo que irá contar aos outros que ela é uma pessoa legal. Enquanto a Mikoto fica feliz que ele conseguiu perder o medo, a delinquente sabe bem o porquê ele mudou de ideia. No dia seguinte, as crianças a chamam para irem brincar juntos, e nisso, ele já pula no colo dela, mas Mikoto diz que não poderia naquele momento. Megumi fica bem feliz ao perceber que o mal-entendido da Mikoto do outro dia foi resolvido. Ainda assim, a Mikoto nunca percebeu que toda a sua popularidade naquele parque era por causa dos seus enormes seios. No capítulo seguinte, Hitomi aparece na escola diferente, e eu noto que ela parecia mais lenta. Hitomi menciona que estava morrendo de sono por ficar jogando a noite toda e ele percebe que existe um padrão para as expressões da Hitomi. Nisso, ele oferece uma lata de energético, dizendo que é bom para espantar o sono, e Hitomi aceita. Mas no que ela toma o primeiro gole, a mina fica alerta, parecendo até que foi possuída pelo próprio Bakemono da lata. Hitomi menciona que o seu sono foi completamente embora, e Yu começa a ficar preocupado se aquilo era um energético normal. Mas Hitomi já adianta que isso foi bom, porque ela não ficaria com sono durante as aulas, enquanto agradece pela comida, já que ela conseguiu terminar naquela fração de segundo. Depois disso, a garota problemática que passava pelos corredores encontra o Yu e a Hitomi andando até que ela tem um calafrio. Acaba que a Hitomi estava com a expressão tão intensa e firme que ela só consegue grudar na parede como se tentasse se camuflar. Quando a Hitomi passa, ela só consegue se virar encarando e imaginando o que houve, pois o olhar dela parecia mais perigoso do que o normal. Até o professor percebe que tinha algo de errado com a Hitomi, pois ele nunca viu uma expressão como aquela. Depois da aula, Yu se aproxima da Hitomi agradecendo que ela o esperou para ir embora juntos. Mas nisso, ele percebe que ela estava com uma cara corada e sua roupa bem mais aberta, tendo até um baita destaque no seu decote. Ela menciona que, por algum motivo, o seu corpo estava queimando. Hitomi menciona que estava muito quente naquele dia, e que o Yu deveria tirar sua roupa também. Mas ele menciona que estava tudo bem, o que começa a preocupar o Yu sobre o que tinha naquele energético. Ele pergunta se ela queria fazer um desvio de novo, mas nisso, parece que dá alguma ideia pra ela. Isso porque a Hitomi pergunta se ele não gostaria de se divertir um pouco na casa dela, o que deixa o Yu bem mais animado do que antes. Ele fica tentando processar o que estava acontecendo, mas com a Hitomi o encarando com um olhar tão sexy e um decote tão chamativo, ele só não consegue pensar direito e acaba só seguindo. Mas o plano dela vai todo pelo ralo, já que no que eles chegam no metrô, ela volta a ficar sonolenta e Yu nota isso. Hitomi pede que eles deixem isso para outro dia, já que ela estava com sono, e Yu fica contente que ela tenha voltado ao normal, apesar de meio desapontado. No outro capítulo, Yu encontra com a Hitomi pelo metrô com os olhos lacrimejando, e ela menciona que seus olhos e nariz estavam coçando. Ao irem na enfermaria, a enfermeira menciona que ela estava mal por causa do pólen e nisso sugere que ela compre algum colírio na farmácia e fosse descansar e entrega um pacote de lenços, mas já adianta que ela deveria ir para o hospital caso piorasse. Ao chegarem na farmácia, Hitomi e Yu ficam confusos sobre qual colírio seria o melhor para o caso dela, e nisso decidem pedir ajuda para uma funcionária. Mas no que ela vai perguntar, sua expressão ainda está mais assustadora do que o normal pelo desgaste, e nisso quase mata a atendente do coração. Só que ela consegue oferecer uma opção para Hitomi. Hitomi sai da farmácia se perguntando se já poderia colocar, e Yu pede para irem ao parque para que ela possa fazer isso. Mas vendo que ela é completamente incapaz de manter seus olhos abertos enquanto aplica o colírio, ela pede para o Yu ajudá-la. Nesse momento, ela se deita no banco e fica de olhos fechados esperando que o Yu fale algo, o que o deixa surpreso. Ele fica encarando o rosto da Hitomi, mas precisamente
os lábios dela, enquanto ela respira ofegante. Isso deixa o cara bem animado. Mas nosso protagonista consegue se controlar e pede para Hitomi abrir os olhos para ele aplicar o colírio. E nisso, ela abre com tanta vontade que parece mais que tomou um susto. Depois que ele aplica o colírio, Yu consegue se recuperar de toda aquela tensão e fica impressionado com o quanto aquilo conseguiu ser intenso. Mas sua linha de raciocínio é quebrada quando a Hitomi o agradece. Ela o encara com um olhar fofo e levemente corada, dizendo que aquilo foi ótimo. E ele só consegue retribuir o agradecimento enquanto volta a ficar corado com a Hitomi. Enquanto ela coloca a máscara, as crianças do parque encontram os dois e imaginam que ela tinha ficado gripada. Ela disse que não foi o caso, mas não poderia ficar por lá para brincar com eles. E eles decidem ajudar ela a voltar para casa, já que não confiam no Yu. No que ela vai andando, um senhor acaba vendo aquela imagem e acredita que uma Kuchisakeona, ou mulher da boca cortada, estava levando várias crianças com ela. No capítulo seguinte, Yu e Hitomi estão voltando para casa, quando começa uma chuva daquelas. Nisso eles decidem se esconder debaixo de uma ponte para esperar a chuva passar. Yu fica bem contente que eles conseguiram um local para se abrigar da chuva, mas quando se vira para Hitomi, ele nota algo. Acaba que a chuva estava tão forte que ela ficou ensopada e, sendo a Hitomi, ela só fica encarando o quanto ficam molhadas, sem perceber o quanto aquilo deixava suas roupas mais coladas e transparentes. Yu tenta evitar contato visual e se vira para a chuva dizendo que, como a previsão não falava de chuva, ela deveria passar logo. O problema é que se passa 30 minutos e acaba só piorando cada vez mais, com direito a trovões. Yu percebe que aquilo não ia passar tão cedo e que estava começando a ficar mais frio, o que faz ele imaginar que deveriam tentar correr para casa. No que ele se vira para Hitomi, ela estava tremendo de frio e isso acaba dando um clique no Yu. Ele pede que ela aguarde um pouco e sai correndo, o que deixa ela preocupada. Depois de um tempo esperando, Yu volta para onde a Hitomi estava. Ele diz que foi comprar um guarda-chuva, mas como só tinha um disponível, foi o que deu para fazer. Hitomi fica preocupada, pois ele chegou todo sujo de lama, e ele só confirma que estava só sujo mesmo. Hitomi diz que isso não estava bem certo, mas ele menciona que, como não sabem quando a chuva iria parar, eles deveriam só ir para casa logo, e sobre a lama, ele pode tirar as manchas depois, então estava tudo bem. O que deixa a Hitomi envergonhada. No caminho, eles seguem debaixo do mesmo guarda-chuva, o que deixa a Hitomi ainda mais envergonhada. Até que ela nota que o ombro do Yu estava molhando, pois ele estava tentando garantir que ela não se molhasse, e nisso, ela segura o guarda-chuva junto dele. Ela se aproxima dele para poder encobrir melhor os dois, e Yu toma um susto e menciona que ela iria se sujar dessa forma. Mas Hitomi menciona que não tinha problema se ela se sujasse, e dessa vez, quem fica envergonhado é o Yu. Os dois continuam a segurar o guarda-chuva sem saber o que dizer, até que o Yu nota que a chuva parou e pensa em dizer algo, mas no que ele se vira para ela, ele a nota focada no caminho e decide ficar quieto por um tempinho só. Uma pena que a velha fofoqueira tinha que mencionar que a chuva passou só para deixar os dois ainda mais envergonhados.